Olá, o tema de hoje é Banco de Dados e Big Data, união necessária. Sou o professor Cássio e vou trabalhar esse tema com você hoje. Bom, primeiramente, quais são as necessidades que estão por trás do tratamento do banco de dados? Por que precisa se tratar os dados? Primeiramente, hoje em dia, nós somos bombardeados com grande quantidade de dados, ou seja, a cada instante milhares e milhares de dados, um volume gigantesco de conceitos, de informações qualitativas e quantitativas sobre algo é nos jogado ali de bandeja. E o que fazer com esse quantitativo de dados? Porque os dados por si só não são relevantes, eles precisam ser transformados em informações. E é isso que é o tratamento de dados, transformar os dados em informações importantes para mim, por exemplo. Então, precisa-se de sistemas como, hoje em dia, precisa-se de sistemas com alto poder de processamento de dados, ou seja, de capacidades para analisar aqueles dados e conseguir modelá-los de uma forma que facilitem a transformação em informação posteriormente para um determinado grupo de interesse. Então, há três principais concepções por trás do tratamento de dados. A primeira delas são as tecnologias relacionadas aos grandes dados, também conhecidos como as tecnologias de Big Data. Outra são as ferramentas de inteligência de negócios, ou Business Intelligence, como muitos já chamam. E outras destinadas à utilização de ferramentas para análise de dados, como, por exemplo, Hadoop, que é uma ferramenta muito utilizada ali em contexto com Big Data, por exemplo. Então, existem essas três principais concepções, tecnologias que são utilizadas para tratar esse imenso volume de dados. Basicamente, essas três são consideradas os pilares do tratamento de dados. Assim sendo, todo projeto empresarial que necessita de um tratamento de dados, ele precisa passar por algumas etapas ou requisitos, que são a seleção da melhor ferramenta, ou seja, aquela ferramenta adequada, que tem um alto poder para analisar e processar esses dados. Essa análise tem que ser feita da melhor maneira possível, porque não basta ter uma ferramenta adequada se não souber utilizar essa ferramenta, e transformar também de forma efetiva os dados em informações significativas. Então, tem que ter a ferramenta adequada, tem que saber utilizar essa ferramenta para promover a melhor análise possível e tem que saber pegar essa análise e transformar em uma informação significante para os seus objetivos. Então, um projeto de tratamento de dados bem estruturado, bem organizado e, acima de tudo, planejado, com certeza vai ser eficiente e terá sucesso. Um exemplo que eu te dou é essa imagem aqui. Você já deve ter visto, por exemplo, a Bolsa de Valores ou outros telões gigantescos que são apresentados em filmes, onde todas as informações advindas de todos os lugares possíveis do mundo, dos 4 cantos do mundo, todos esses dados são reunidos em grandes telões, semelhantes a esse da imagem. E por meio dessa visualização geral, uma equipe de profissionais qualificados, com ferramentas qualificadas, podem observar e analisar todos esses dados reunidos e tentar tirar a maior quantidade de informações possíveis, ou seja, adquirir conhecimento com essa análise de dados e informações advindas das mais variadas fontes possíveis. Então, esses são uma das principais funcionalidades, ou seja, uma das principais explicações de por que tratar os dados, ou seja, para adquirir informações e, em questão empresarial, obter uma vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Bom, além disso, principalmente voltado ali no desenvolvimento de projetos que utilizam-se da análise de dados, de bancos de dados, é muito importante você saber quais as perguntas corretas a serem feitas. Então, você tem que visualizar
que o usuário, ao utilizar um sistema que vai acessar um banco de dados para obter informações analisadas e obter os dados analisados e obter informações significativas, você tem que prever quais as perguntas que ele vai fazer a esse sistema e desenvolver esse sistema baseado nessas perguntas, ou seja, nas melhores maneiras de se encontrar aquele dado. Então, o objetivo principal no processo desses projetos, né, de desenvolvimento de análise de dados é a escalabilidade, a alta disponibilidade e a flexibilidade que esses projetos, né, de análise de dados devem ter. A escalabilidade é bem parecido com a escalação de um time, por exemplo. Está relacionado ao quantitativo de usuários que estão acessando aquele sistema, ou no caso, aquele banco de dados, simultaneamente. Né? E precisa-se, então, haver medidas preventivas contra picos, né, de usuários acessando ao mesmo tempo, ou até mesmo quedas drásticas do acesso, para que o banco de dados não fique inacessível. Né? Então, é você escolher, assim como eu falei o exemplo de escolher um time, escalar um time, é você escolher quais os jogadores que vão entrar em campo, ou, no caso aqui, quais os usuários que vão ter acesso a esse banco de dados. Claro que o número é muito maior. Para evitar picos, né, de acesso, há momentos em que usuários vão ser bloqueados, né, não vão conseguir ter algum acesso. E aí entra a outra jogada, que é a questão da alta disponibilidade. Ao mesmo tempo que tenta ter essa escalabilidade, né, é também preciso ter alta disponibilidade, ou seja, quando o usuário quiser acessar o sistema, ele tem que conseguir acessar o sistema. Então, por isso que tem que se planejar, né, esses dois pontos, esses dois requisitos têm que ser planejados de maneira simultânea, né, porque a alta disponibilidade está muito relacionada com essa escalabilidade. Né? Então, o usuário tem que acessar quando ele quer, acessar os dados em tempo real, né, como, por exemplo, redes sociais. Então, há vários usuários usando a rede social e nenhum é travado, nenhum é bloqueado. Né? Todos têm acesso, todos têm condições de usar ao mesmo tempo. E flexibilidade. Flexibilidade no sentido de permitir o usuário acessar os dados de qualquer ponto que ele quiser. Ele pode acessar por meio de computador, ele pode acessar por meio de um sistema empresarial, ele pode acessar por meio do seu smartphone, dispositivos móveis. Então, essa flexibilidade de acesso ao banco de dados. Isso é uma das coisas mais importantes também de um banco de dados. Né? É permitir esse acesso facilitado por meio de vários dispositivos, de várias ferramentas ali diferentes. E tudo isso, né, envolve questões ali relacionadas à estrutura do banco de dados, né? Questões que envolvem custos, né, na hora de desenvolver esse projeto, como que vai ser esse gerenciamento, né, desse sistema de banco de dados e questões de segurança de informações, porque várias pessoas acessando vários dados, né, tem que haver uma garantia de que esses dados ou alguns dados sigilosos não vão cair nas mãos erradas. Então, é preciso ter todas essas questões de segurança também. Né? E, para isso, para facilitar a estrutura de banco de dados, é muito utilizado os repositórios, que é como se fosse um banco de dados intermediário do banco de dados principal. Né? Ou seja, eles são utilizados de forma local, ou seja, na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, cada empresa tem seu próprio repositório, né, de armazenamento, que facilita compreender a forma como esses dados são armazenados no banco de dados principal ali. Né? Dentre os mais utilizados hoje em dia está o Data Lake. Né? Ele é muito utilizado em relação a Big Data, né, que são os dados os grandes dados. Né? Quando tem bastante informação, volume de dados, né, fica difícil você escolher ali quais os melhores dados. Então, a partir do momento que você acessa um dado, você pode pegar esse dado e salvar ele
um data lake, no seu próprio repositório, vamos dizer assim, que daí fica muito mais fácil você acessar o data lake do que voltar ali ao Big Data para tentar achar novamente aquele dado lá que já deu trabalho para encontrar. Então é muito mais fácil você encontrar no repositório. E esses repositórios, eles podem ser locais ali fisicamente falando, ou podem estar na nuvem também, que facilita muito mais, principalmente questão de compatibilidade e de diferentes formas de acesso. Estando na rede, estando com a internet, você consegue acessar esse dado de várias formas possíveis, né? E é fundamental na hora de desenvolver um sistema de repositório e uma estrutura de banco de dados para uma empresa, é muito importante ter a presença da diretoria, dos gestores sêniores e dos colaboradores como um todo, para que todos saibam como os dados serão armazenados, serão organizados, porque daí facilita também a compreensão na hora de obter esses dados novamente. Se você sabe como esses dados são guardados, você sabe também como acessá-los, né, posteriormente. Por isso que é tão importante. E o Data Lake, ele funciona mais ou menos assim, ó. Então, ali do lado esquerdo são os dados, né, os inúmeros dados, e daí esses dados são agrupados, vamos dizer assim, os dados importantes dentro do Data Lake, que é um repositório ali local, né? Eles continuam com o mesmo formato bruto, né, ou com leve, né, processamento, para depois serem solicitados, quando necessários, requeridos e transformados ali, passarem um processo de tratamento e de análise e estarem prontos ali para serem utilizados e convertidos em informações relevantes. Bom, então, além disso, né, voltando ali na questão do armazenamento em nuvem, né, nada mais é do que um repositório, né, como o Data Lake, que está em servidores da web. Esses repositórios em nuvem eles podem ser públicos, privados ou híbridos. Públicos é aquele que é acesso das pessoas, geralmente. Qualquer pessoa pode ter acesso e salvar seus arquivos ali, né, acessar e salvar os seus dados. Os privados são mais direcionados a empresas, que daí tem toda uma questão de segurança, e os híbridos são aqueles em que uma pessoa pode utilizar de forma pública, só que dependendo de alguns serviços que ela necessite, ela pode contratar esses serviços, né? Que daí essa é a diferença por ser híbrido. Bom, é o que eu tinha para mostrar para você. Bons estudos!